Queridos amigos que acompanham o canal, sim, pessoal, começou também no Brasil o primeiro fundo que pelo menos eu conheço pediu congelamento de saques, gente. Por que isso está ocorrendo? Será que foi apenas, uma infelicidade, algo singular que não vai se repetir com outros fundos? Quem acompanha bem o nosso canal sabe que não. O que mais me deixa chateado, pessoal, de toda essa questão de fundo é que as pessoas venderam, esses fundos como se fosse uma renda fixa, praticamente sem risco, e agora esse tipo de coisa acontece, tá certo? As pessoas não conhecem, os riscos que estão por trás do sistema financeiro, e é exatamente por isso que a gente tem o nosso canal. Apenas para conscientização, educação financeira, vendo o nosso canal, ninguém vai ficar podre de rico, pode ser que ajude na caminhada da riqueza, mas definitivamente a única coisa que dá riqueza, gente, é muito estudo, muito acompanhamento, Eu, para saber isso daí, não é que eu sou um gênio, pessoal, é porque eu já vi isso ocorrer várias vezes na história, tá certo? Gente, antes de entrar aí na questão, então, do fundo, eu queria alertar para uma outra coisa que eu tô vendo na internet, sempre converso aí com meu amigo, meu querido amigo Avelino, e ele que me mandou isso, inclusive, depois, que aquele líder, representante do movimento, de Bitcoin, de criptomoedas, foi lá no Monark, e falou coisas pavorosas, gente. Eu canso de dizer que o que precisamos trabalhar na nossa sociedade são os valores, Valores, se a gente tiver os valores, coisas como aquelas, que foram ditas tenebrosas, já rechaçamos no primeiro momento. É que nem finanças, pessoal? Se você conhece bem, você escuta aí, que fundos não tem risco e você sabe que tem, então a gente fica também blindado, se tivermos aí bons valores sociais, ficamos blindados então de coisas como aquelas que foram ditas, e vejam aí no que está se tornando nessa comunidade. Infelizmente, a coisa mais louca que eu vi hoje é que o Bitcoin é um dos caminhos até Jesus. Gente, sim, sim, os pouquíssimos hoje que ainda leem a Bíblia, que ainda são cristãos, estão começando a confundir esse tipo de lixo, Fica cada vez mais claro que é um lixo, gente, porque está corrompendo a mente das pessoas. Que pena realmente que eu sinto. Nem coloquei o nome da pessoa, não quero expor. E aqui também a resposta, o que me deixou mais impressionado, é um dos caminhos, não está errado. O Bitcoin será uma opção para aqueles que não aceitaram a marca da besta, possibilitando pessoas a comprar e vender fora do sistema financeiro global que será implementado. Ou seja, Bitcoin seja a marca da besta. Ou talvez, Aí o cara respondeu de uma forma bem irônica, achei bem interessante, ou talvez o próprio Bitcoin seja a marca da besta, Então, gente, assim, essas discussões, de besta, de apocalipse, Deus me livre desse tipo de coisa, pessoal? Isso aí eu costumo dizer, tem o evangelho maravilhoso de Cristo, com 4 evangelhos muito bem descritos, de como deveremos agir, de como não devemos levar as coisas a sério, as coisas físicas a sério, pessoal? O que conta são as coisas da alma, são as coisas do espírito. E aí, ver isso se deturpar dessa forma, as pessoas só leem o Apocalipse, parece, porque exatamente o Apocalipse sustenta, satisfaz esse ego que quer, uma coisa terrível, um fim, e óbvio, para que a pessoa esteja certo e todo mundo errado. Então vejam quando a coisa é torta, meus amigos, para que lado que vai isso daí, É incrível, como, olhem aí outra coisa que eu falo tanto aqui, essa comunidade Red Pill, tá certo? A comunidade Migtol, toda essa galera, a gente tá junto, Então tá aí, a verdade é que os Red Pill gostam tanto de mulher que preferem variar o cardápio. Eles são livres e escravos de sua liberdade. Olha o tamanho da bobeira, e finalmente, alguém disse o que eu tanto falo aqui: Red Pill tem o mesmo intuito do feminismo, provocar queda na taxa de natalidade de países jogando um grupo contra o outro. Quantos adolescentes você vê abertamente se declarando hétero? O Fórum Econômico está ganhando. Essa é a única verdade, pessoal, é a única verdade. Então, movimentos extremos, como esse comunismo absurdo que ensinaram nas escolas, deram, origem, pariram esse pessoal libertário que é totalmente alucinado, e junto com isso, o feminismo também, que colocou, os homens totalmente para baixo, pariu esses movimentos de Red Pill, de Migtol, quando as pessoas não entendem, gente? De novo, é bíblico, tá lá escrito
que o homem e a mulher se unindo se transformam em um, e aí sim eles estão, né, comungando aí com os ensinamentos de Cristo. Claro que você pode ser solitário, né, por motivos de não ter achado uma pessoa correspondente a você, sem problema nenhum. É óbvio que isso não é errado, né, pessoal? Mas a forma que isso está indo é impressionante. E por que eu trouxe, gente, esse material aqui, né? Não tem nada a ver com finanças. Gente, tem tudo a ver, tá certo? Vocês imaginam, então, que exatamente o que eu vou falar aqui, né, de fundos, vai sim acontecer com as criptos, vai acontecer com o Bitcoin, quando todo esse sistema ruir, ele vai arrastar todo mundo junto. Mas como eu sempre falo, pessoal, são ciclos, né? E muito provavelmente, depois desse ciclo terrível, as criptos vão voltar a subir mais uma vez, até, né, que seja banido, talvez, pelos bancos centrais, porque eles não vão aceitar a concorrência com os CBDCs, mas aí já é muita viagem, já é muito para lá, muito para frente. Por que eu trouxe isso, mais uma vez, pessoal? Só para as pessoas estudarem, né, terem um conhecimento, terem valores, porque se você tiver a base, gente, não precisa de muito, não precisa de estudos complexos. Quantos universitários aí não estão formando? Teve um rapaz que me xingou aqui, que eu falei, né, que trouxe uma matéria que um adolescente tinha ficado 15 anos na universidade, e o cara veio me xingar porque ele tá há 15 anos na universidade estudando vários cursos, né? Ele não entendeu, então com 15 anos de universidade, ele não entendeu que, obviamente, a matéria falava sobre um único curso. São esses caras aí que ficam em grêmio estudantil e nunca se forma. E o próprio português dele, eu nem entendi a piada, a mensagem que ele me mandou, né? Então é isso, pessoal. Se tiver base de valor, se tiver base de conhecimento, não cai nessas presepadas absurdas. Trouxe também, gente, um detalhe aqui muito interessante, né? A gente fala bastante disso aqui no canal, as reservas de cada nação, de ouro, de dólar, e vejam aí, eu achei engraçado que uma gerente de banco me mandou isso, né? Apesar de toda a preocupação, hoje o Brasil tem gigantes reservas cambiais, na ordem de 328 bilhões de dólares, sendo o 10º país com maior reserva. Então, por que os gestores de banco, gente, estão mandando isso para as pessoas? Né? Porque as pessoas estão ficando desesperadas, pessoal. É o que eu sempre falo aqui no vídeo. O Brasil só gera inflação, mais imposto. O Maldade e o Carniça, eles só falam disso, gente. Não fala de inovar. Tá lá de novo o Aldebrecht indo fazer obra na Angola, pessoal. Além de tudo, levando nosso dinheiro embora, né? Com obras que obviamente ninguém vai pagar. É óbvio que ninguém paga isso. Muda o presidente, os caras pagam de pagar, porque é tudo conchavo, né? Então eu achei isso muito interessante. E o mais interessante, né? De novo, base, gente. Base. Por isso que eu vou realmente, né, fazer um trabalho de base, que tá difícil, pessoal. A própria gerente que me mandou isso, ela não consegue interpretar o próprio gráfico, né, gente? Porque assim, se o Brasil tem 328 bilhões de dólares de reserva, legal mesmo, mas já teve 390, só com esses espirros, né? Espirros. Estão muito longe ainda, pessoal, de um problema real. As pessoas estão começando a ficar com medo. Já foi 20% embora. Por que o nosso dólar ainda tá R$5, gente? Por causa disso daqui, ó, 70 bilhões aí quase, né? 60, né? Mais 60 aí. 18% mais ou menos, né? 60 bilhões, gente, já foi embora. Os caras estão há 3 meses no poder, cara. Tá de brincadeira, né? Então, assim, isso aqui, na verdade, é muito mais preocupante do que o que ela tentou me vender, apesar de toda a preocupação, né? Então, assim, é óbvio, gente, os banquinhos estão perdendo um monte de fundo. As pessoas estão sacando, estão saindo, é exatamente isso que a gente está vendo, então, nesse vídeo. Então, o nosso querido, né, economista sincero, publicou aí, fundos multimercado, Hectare Real Estate é fechado para resgates. Então, eu falei, opa, agora a coisa ficou feia, né? Mandei lá no nosso grupo do Telegram. Vamos entender exatamente o que ocorreu. Antes, pessoal, nossa área aí de novidades de mercado, falando sobre Jamie Dimon, tanto ele alertando que a crise de bancos está só no começo, como, né, um julgamento que ele vai participar sobre o app, né? Quem não conhece o app aí, vá lá no Portal 137, ver o que é. Eu achei muito curioso, né, ele estar aí em 2 matérias tão importantes, enfim, mas esse vídeo está muito especial. Vamos até, né, publicar antes aí, talvez no sábado, para ser um especial de Páscoa, para as pessoas poderem curtir o vídeo, que está sensacional. E não deixem de entrar no nosso Telegram, muitas pessoas entrando, esses links sempre vão por lá antes, né, gente? Então tá muito legal. E aqui no YouTube, se você está chegando agora, se inscreva, comente, curta, isso nos ajuda bastante. Se gostar muito do nosso material, considere entrar em alguma área paga, pois realmente, né, é disso que a gente vive fazendo esse material. Twitter e Instagram também, o dia todo aí compartilhando informação de primeira. Então,
vamos analisar direito isso aí, né, pessoal? Será que realmente é tão ruim assim? Então, na própria Infomoney, eu achei interessante isso para começar, né? A Infomoney, que é uma das grandes fomentadoras desse tipo de coisa, vendeu à torta à direita, né? Que FI é uma ótima alternativa à renda fixa. Cara, eu nunca entendi isso daí. Mas enfim. E aí está, então, né? Realmente é fechado para resgate. Gente, quando fala congela, né? É isso, né? Então, é o Michael Burry lá, né? Então o cara tá lá, tal, não, eu vou. No caso do Michael Burry, ele sabia que no final ele ia ganhar muito dinheiro. Mas nesses casos, óbvio, né, que eles estão com medo, porque as pessoas estão sacando muito. Será realmente que é isso, pessoal? Vamos ver aí, ó. Fundo Multimercado Hectare Real Estate da gestora Hectare Capital foi fechado então para resgate, devido a eventos excepcionais atrelados à liquidez dos ativos financeiros componentes da carteira. Gente, não estou, né, fazendo nenhum julgamento da empresa, estou lendo a matéria que está na Infomoney, tá? Inclusive em decorrência de pedidos de resgate compatíveis com a liquidez existentes. Então, pessoal, causa disso, né? As pessoas estão saindo. As pessoas estão com medo. O problema das americanas causou um estresse no mercado, gente. Ímpar. Todo mundo tá vendo que ninguém vai ser punido por nada. O dinheiro sumiu, né? E aí todas as varejistas estão entrando no mesmo balaio. Gente, esses fundinhos aí, né? Principalmente os FIs, eu acho que esse não é um FI, porque ele é um multimercado com o real estate. Eu realmente não entendo, assim, por que eles fazem um real estate multimercado, né? Isso é muito mais a cara de um FI, mesmo porque a gente vai ver a questão da inadimplência de aluguéis é o que está causando também esse estresse, tá certo? Por causa desse problema que eu falei das varejistas. Então ele tem toda a característica de um FI, mas é um multimercado, beleza. O fundo possui atualmente pouco mais de 1.800 cotistas. Gente, é pouco, né? 1.800 cotistas, e um patrimônio de 174 milhões de reais. Gente, é grana. Não se compara, pessoal, aos Estados Unidos, a Blackstone, né, fundos imobiliários da Blackstone, são bilhões de dólares, né, 20 bilhões, não se compara com os nossos fundos brasileiros, é óbvio, né. Do início do ano para cá, sofreu um resgate líquido, olha só, gente, de 56 milhões, de acordo com dados da plataforma. Ele chegou a ter 2,4 mil cotistas no fim de 2020. Então, 174 milhões, 56 milhões o pessoal pediu resgate, é um terço do fundo, né? Então, para vocês verem, e aí de 2.400 cotistas, então só esse ano, pessoal, 600 já se empirulitaram, gente. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. 600 de 2,4 mil é 25%, né, gente? É muita coisa. De acordo com o comunicado distribuído pelo fundo, o Vortex Distribuidora, o fechamento para resgates é necessário para garantir o tratamento equânime de todos os cotistas, né? Sabemos muito bem, porque vimos isso de novo lá na Blackstone dos Estados Unidos. Criado em 2018, é voltado para investidores qualificados. Então, gente, esse é o primeiro alerta que eu coloco aí, né? Então, são aqueles que possuem 1 milhão ou mais em aplicações financeiras. Então não é um fundinho ali pro Zezinho da esquina, pessoal. É gente que tem grana, né? E é gente que começa a ver isso aí, fica preocupado. O que ele vai fazer? Ah, você congelou o meu? Eu vou tirar dos outros, cara. É óbvio que isso causa, né, uma contaminação no mercado, principalmente se é de alta qualificação, né? A carteira é composta principalmente por cotas de outros fundos, geridos também pela Hectare aí, como o fundo de recebíveis Hectare 2, FDIC e o fundo imobiliário Hectare 1. Aí, ó, então tem fundo imobiliário no meio, né? Junto, esses dois fundos correspondem a pouco mais de 80% do mercado, do multimercado, né, conforme a CVM. Segundo o regulamento do fundo, resgates são pagos aos investidores 120 dias depois da solicitação. Então, isso também é uma coisa, né, gente, que eu sempre falei aqui no canal. Eu sou muito receoso com fundo que não é D+1, tá, gente? Porque exatamente isso aí, causa um pânico, você tá lascado, seu dinheiro vai ficar lá, né? Ah, não, só daqui a 120 dias você vai sacar? Como é que vai estar o mundo daqui a 120 dias, pessoal? Imagina se essa crise bancária aí, americana, estoura, né? Ai, ui. A Hectare é também gestora de fundos imobiliários com cotas negociadas entre o Hectare CE, que registrou... Aí, ó, esse que é o problema, gente. Inadimplência em série de vários certificados de recebíveis imobiliários presentes em sua carteira nas últimas semanas. Agora eu pergunto para vocês, os influencers, né, os youtubers, as próprias mídias grandes aí, né, mas deixa quieto.
que fica vendendo, né, FI e tal, elas falam que tem risco disso, de inadimplência, de CRIs, que se começar a dar um problema no setor privado, poderia ter um chabu desse tamanho, gente? Não, né? Então a pessoa entra e não sabe o risco. É isso que me deixa doentio nesse mercado, né? Doente. Você entrar num investimento de risco, gente, beleza, cada um por si, o cara é responsável e tal. Mas, né, a plataforma tem que ser responsável por informar a mídia, né? Todo mundo aí que tá vendendo tem que informar também. Eu sei que eu sou poliano, um inocente falando isso, mas, na minha opinião, é o mínimo, né? Que é o correto. Segundo a Vortix, se o período de fechamento para resgate superar 5 dias consecutivos, será convocada a Assembleia Geral Extraordinária de cotistas para deliberar sobre possibilidade de reabertura ou não. Então, tá aí, pessoal. É inacreditável, isso me deixa muito chateado mesmo, né? E eu venho avisando há tanto tempo isso, né? Então, lá em 2019, a maior bolha do sistema capitalista, eu falava exatamente isso que eu estava vendo naquela época, tá, gente? Naquela época, muitas pessoas falando de fundos imobiliários sem falar os riscos, tá? Isso me deixava muito chateado na época já. Maio de 2022, o Barsi falando, né, disso, olha, gente, de novo, não sou eu, né? O Barsi falando, fujam de FIs, e era a notícia mesmo, né? Era essa, fujam de FIs. E finalmente aí há tão pouco tempo, né? Fundos FIs e crédito. Pessoal, 22 de fevereiro, mais de um mês, tá certo? Começou a dar problema naquela época, né? A gente já tinha trazido aí FIs reclamando que por causa do problema de setor privado, no setor privado, né? Os pagamentos aí estavam atrasando. E aí? Né? E aí, gente, que ninguém é besta, tá, pessoal? Ninguém é besta. Todo mundo que fica sabendo disso aí, cara, tá vazando. Às vezes o fundo não tem nada a ver com imóvel, com imóvel, com nada. E o pessoal vê lá que é fundo, tá tirando, tá, gente? Então, inclusive de bancos grandes, é coisa feia aí, pessoal. Então, mais uma vez, né, gente, muito cuidado. Eu não faço recomendação de compra e venda, eu não falo, não, tira do FI, vai. Não faço isso, gente. Nosso trabalho é de base, né? Então, saiba olhar uma coisa dessa e falar, opa, tem coisa errada aí, né? E o mais importante, gente, que eu vou trazer esse gráfico todo santo dia, vejam como depois de grandes quedas vem enormes altas. Então, se temos, né, momentos aí de 50% de queda, 57% de queda, vejam como eles são mais curtos e menores do que os momentos de alta, que duram às vezes décadas, né, com percentuais absurdos, 600% de alta, 400% de alta. Então, pessoal, mais uma vez, calma, né? Calma é saber colocar no momento certo, né, e não desesperar, ter a base, e aí a gente fica 100% tranquilo. Maravilha, gente, vejam novamente aí o short term risk level subindo absurdo. Então, de novo, os investidores estão shorteados, que significa o quê? Estão protegidos, né, gente? Se o mercado cair, eles vão ganhar dinheiro. Então, se você quiser entender esse instrumento, temos aí o nosso cursinho de opções, dá para pagar no boleto, no Pix, dá para fazer em 4 vezes, e também a nossa área mensal, onde discutimos códigos, valores, estratégias. Não é, gente, recomendação, mais uma vez, não fazemos esse tipo de trabalho, né? Para ganhar aquela recomendação bonita e ficar rico em uma semana, gente, só com aplicativos aí de inteligência artificial, tá bom? Eu falo isso todo vídeo, pessoal, porque eu não me conformo que em pleno 2023 tem gente que venda esse tipo de lixo e tem gente que consome, né? Então, eu sempre vou falar aqui, e não percam, mais uma vez, o nosso vídeo lá do Portal 137, sobre asas com olhos, o que é isso aí, que coisa feia, Morfeuzinho, sim, é uma coisa feia, mas é bíblico, pessoal, e está maravilhoso esse vídeo, fez realmente muito sucesso, agradeço a todos que viram, que todos tenham, pessoal, um excelente feriado, uma excelente Páscoa, né? Vamos sempre lembrar do nosso grande mestre, não vamos nos perder em consumismo barato, né, em significados que estão sim sendo esquecidos, né? Os poderosos aí têm se dedicado muito a fazer com que esses valores sejam esquecidos, mas estaremos ali, né, na linha de frente defendendo isso, relembrando com muito amor nosso mestre, né? E é isso daí, pessoal. Maravilha, gente. Então, mais uma vez, que todos tenham aí um excelente feriado, uma excelente Páscoa, um excelente final de semana, um grande
Abraço!